No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Passarinha. Passarinha foi um livro que eu li recentemente, que me emocionou muito e que me envolveu muito, na verdade. Depois que eu terminei de ler esse livro e até durante a leitura, eu comecei a olhar para o mundo sobre a perspectiva da Caitlin. E mais pra frente, ainda nesse vídeo, vocês vão entender sobre o porquê de eu estar olhando o mundo sob a perspectiva da Caitlin. A Caitlin, aqui no livro, é a nossa personagem principal, e para que vocês possam compreender um pouquinho mais, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. No primeiro momento eu vou falar para vocês sobre o enredo do livro, e depois eu vou falar sobre a minha experiência de leitura, o que eu achei dos capítulos do livro, o que eu achei até do livro por dentro, para que vocês possam entender um pouquinho mais em relação a esse livro. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Caitlin. A Caitlin está passando por um momento bem difícil, ela e o pai dela, por conta da perda recente do seu irmão. O irmão dela, o Devon, é uma figura muito importante na vida dela, porque, como ela mesma fala, ele fazia com que ela entendesse o sentido das coisas, com que ela captasse o sentido. Em alguns momentos ela fala que agora vai ser muito difícil dela captar o sentido porque ele não está mais ali. A Caitlin tem síndrome de Asperger, que é como a autora descreve aqui. Eu fui pesquisar um pouquinho para entender o que era essa síndrome porque eu não conhecia. E eu descobri que o termo síndrome de Asperger atualmente não é muito falado, não é mais usado, na verdade. Atualmente a síndrome de Asperger ela está dentro do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Ou seja, a Caitlin, ela é autista. E esse livro vai ser narrado sobre a perspectiva dela, né, sobre o ponto de vista dela. E é muito legal porque faz com que a gente entenda como que funciona realmente, né, a mente de quem tem autismo. Como que é o mundo deles, né, que é um mundo todo à parte. Como que as pessoas tratam ela, como que ela reage em relação a isso. Então, para mim foi uma leitura assim muito interessante, que me fez realmente me colocar no lugar dela por conta dessa questão e entender várias coisas que aconteceram ali. Bom, falando desse livro, né, a Caitlin, ela tem muita dificuldade de se colocar no lugar das pessoas. Ela tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, tem dificuldade de entender o que as outras pessoas estão sentindo, tem dificuldade de entender o que ela mesma está sentindo. Então, essas são algumas dificuldades que a Caitlin tem e ela vai contando pra gente como que ela lida com isso, né? E como que o irmão dela era muito importante porque ajudava ela a entender o que estava se passando, como que ela deveria agir de acordo com um determinado momento, né? O irmão dela ajudava muito ela nesse sentido. Vai chegar um momento aqui do livro que eu achei muito interessante, porque uma das professoras dela vai passar uma tarefa dela ter empatia, né? Dela se colocar no lugar do outro. E eu acho muito interessante porque isso para ela é muito difícil. Porque ela diz que ela não consegue entender o que o outro está sentindo, né? Nem mesmo o que ela está sentindo. Como que ela vai se colocar no lugar da outra pessoa? Então, para mim, esse livro ele foi muito para a gente se colocar no lugar da Caitlin e tentar ver o mundo sob a sua perspectiva. Como o livro é narrado sobre o ponto de vista da Caitlin, a gente vai ver também o dia a dia dela, né? Como que ela está lidando com o luto e como que é na escola. E na escola várias coisas aconteceram, né? Várias coisas vão acontecer e eu vou falar só algumas coisas para deixar vocês com vontade de ler o livro e para não dar muitos spoilers. Bom, tem algumas cenas de capacitismo, que é o preconceito com a pessoa com deficiência, que vão acontecer nesse livro. Então, a Caitlin vai chegar um momento que ela vai tentar fazer amizade com as pessoas e, infelizmente, algumas pessoas não vão realmente querer fazer amizade com ela, né? Vão colocar uma barreira ali e vão falar de uma forma assim. Eu, por exemplo, percebi a ironia, né? Mas a Caitlin, que tem autismo, ela não conseguiu perceber a ironia. Por exemplo, chega um momento, uma personagem fala assim que você é muito especial. Aí ela fala muito obrigada, porque assim, para ela, especial é algo bom. Só que no tom de voz, na forma como aquela pessoa colocou, não era, entende? Então, no meu ponto de vista, todos nós somos especiais,
né? Independente de como você é, de como você vive, de como você entende o mundo, você é especial. Todos nós, de alguma forma, somos especiais. Inclusive, tem uma personagem que vai falar sobre isso, né? Sobre essa questão de que todos nós somos especiais e que não é porque eu sei alguma coisa, sou muito boa em uma coisa, e a outra pessoa não é boa naquilo que eu sou, não significa que eu sei mais que ela. Apenas significa que eu sei um pouco a mais em relação a isso e a outra pessoa sabe um pouco a mais em relação a outra coisa que eu não sei. Porque a gente não sabe de tudo, né? E eu fico até um pouco aliviada, porque eu acho que meu cérebro não ia aguentar saber de tantas coisas. Então, esse é um livro, assim, que eu não quero falar muito para não dar muitos spoilers para vocês. E até porque ele é um livro bem curtinho até. É um livro mais sobre a vivência dela. E para mim foi um livro mais sobre empatia, sabe? Para a gente realmente se colocar no lugar da Caitlyn e tentar entender como que essas pessoas que têm autismo lidam com as situações, para a gente não fazer piadinhas por aí, para a gente tentar realmente acolher mais, para a gente aceitar mais, para a gente entender como tudo isso funciona. E agora eu quero conversar com vocês um pouco sobre a minha experiência de leitura. A escrita da autora é uma escrita muito envolvente, muito fluida. Os capítulos são super curtos, o que faz com que a gente realmente se envolva na leitura e não queira parar de ler. Foi isso que aconteceu comigo. Eu li esse livro em uma semana, não conseguia parar de ler. E quando eu recebi ele no unboxing, que eu mostrei para vocês, eu gostei muito da diagramação, do espaçamento. Como vocês podem ver, ele é muito bom. Só que eu não tinha percebido uma coisa que foi muito difícil para mim, que só quando eu fui ler que eu percebi isso, que é o seguinte: em muitos momentos tem algumas letras que estão deitadas como se fosse letra de carta. E essas letras, pelo menos para mim, eu sinto muita dificuldade de ler essas letras que estão um pouco deitadas, eu confundo mesmo com a lupa. Então, eu tive uma certa dificuldade em relação a isso, mas nada que impedisse a leitura realmente, né, conseguir ler e me envolver com a história. Foi assim, uma coisa maravilhosa conhecer a história da Caitlyn. E eu vou deixar aqui no box de descrição o meu link da Amazon para que vocês possam conhecer essa história, possam adquirir. Espero que vocês tenham a oportunidade. Lembrando que comprando por esse link, vocês me ajudam muito a continuar com esse projeto, porque eu ganho uma pequena comissão. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.